Bora! Olá, irmãos, sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso canal. Nós vamos iniciar agora uma nova semana de estudos. A lição de número 3, que será estudada agora, tem o título Olhando as Pessoas pelos Olhos de Jesus. Nós queremos, antes de iniciar esse estudo, agradecer a todos vocês que participaram, comentando na lição passada, deixando ali o seu testemunho de conversão. Isso é muito importante para nós, impactante para a gente e também nos alegra. Queremos pedir que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Se você ainda não compartilhou, também compartilhe esse link para outras pessoas e curta também, deixa aqui a sua curtida, o seu like, que isso nos ajuda a crescer e divulgar mais a palavra de Deus. Agora quero convidar você a correr lá, pegar a sua lição, a sua Bíblia e sentar aí e estudar junto conosco. Muito bem, vamos então, antes de iniciar o estudo propriamente dito, fazer uma oração, como sempre temos feito, né? Pedir aqui ao amigo João, por favor. Vamos orar então? Querido bom Deus e Pai, nos abençoa com o Teu Espírito e nos ilumina a mente para que possamos compreender a Tua Palavra e também aprender as lições para este dia. Isso te imploramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Muito bem, a lição tem o verso principal aqui, o verso para memorizar, registrado em Mateus capítulo 4, verso 19, e diz assim: E disse-lhes Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Pedi aqui meu amigo Ricardo, nos ajude a entender então o contexto e tirar algumas lições aqui pra gente. Ok, bem amigos, esse texto ele está inserido dentro do chamado de Cristo para Pedro e os sócios de Pedro ali dentro da questão da pesca, né, os barcos. O texto paralelo a Mateus 4, que é Lucas capítulo 5, diz que junto com Jesus vinha uma grande multidão, vinha uma multidão de pessoas. Cristo olha então os pescadores, vê o barco, pede para entrar no barco, para se afastar um pouquinho, para poder pregar a multidão. Então Jesus cria uma oportunidade ali, ao mesmo tempo que ele tinha que falar para as multidões, ele aproveita aqui para poder ter esse contato agora ali com Pedro, né, com os seus sócios. Jesus prega e depois de pregar, ele pede para que Pedro jogue então a rede do outro lado do barco. Pedro então assim faz pela palavra de Jesus. Pedro então puxa as redes até se rompe de tantos peixes. E dentro desse contexto Jesus fala, olha, agora eu farei vocês pescadores de homens. E aí, assim como tem esse milagre, tem muitos peixes, assim também vocês vão conquistar muitas pessoas para o reino de Deus. Eu acho bonito em Jesus que Cristo olhava para as pessoas e ele via além. O olhar de Cristo para as pessoas, Cristo viu o potencial que aquelas pessoas tinham. Inclusive na lição, no segundo parágrafo diz assim, ó, Jesus via todos os homens e mulheres como pessoas que podiam ser conquistadas para o seu reino. Então nós percebemos Jesus olhando para Pedro, vendo ali um belo candidato para o reino de Deus, não só um candidato, mas um grande líder para dar seguimento aqui ao legado da pregação do Evangelho. Eu acho isso muito bonito, da forma como Jesus enxergava as pessoas, e devemos fazer o mesmo, olhar para as pessoas com um olhar mais abrangente, né? Olhando ele como um grande potencial para ser um candidato ao reino dos céus. Muito bom, bacana. Pastor João, traga algum comentário adicional aí para a gente enriquecer nosso estudo. Eu quero compartilhar então um episódio que está em João, capítulo 9. E é o episódio do cego de nascença, né? Esse homem era cego por nascença. E o verso 1 traz para a gente a informação que é a mais importante aqui nessa discussão. Diz assim, caminhando Jesus, viu o homem cego de nascença. Então, ao Cristo olhar para aquele homem, ele percebe suas necessidades, ele sabe aquilo que ele necessita, e isso não é porque Cristo era divino, ou a sua onisciência ou presciência, mas porque Cristo, ao olhar para o homem, lhe deteve atenção, lhe deu atenção, ele percebeu as coisas. Muitas vezes, quando andamos na rua, mesmo sem conhecer pessoas há muito tempo, podemos perceber quais são as suas necessidades. Podemos perceber que elas não estão bem. E nesse sentido, Cristo então se permitiu realizar um milagre ali muito importante, justamente para trazer vista àquele cego. Esse milagre é importante por alguns motivos específicos. Primeiro, existia um conceito ali, né? Você acompanha a narrativa, todo mundo achava que ele era pecador, os pais ou ele tinham pecado. Cristo faz então o milagre para mostrar que não era questão apenas do pecado, né? Mas uma questão de necessidade, ele precisava do Salvador. Aqui diz também que o homem era cego de nascença. Naturalmente, nós não podemos contemplar a Deus.
naturalmente estamos afastados. Cristo, então, é a pessoa que traz para nós esse olhar. Então, aqui nós podemos fazer uma aplicação, né, que eu diria homilética dupla. Primeiro, para que nós possamos perceber a Deus e querer buscá-lo, precisa da atenção de Cristo. Então, num momento nós somos os cegos de nascença. E depois, para que nós possamos olhar como Cristo olhou, nós precisamos de novo da atuação do próprio Cristo e do Espírito Santo, para olhar para aquelas pessoas não como pecadores, como elas eram tidas, né, mas como pessoas que podem tornar a ver justamente pelo milagre de Cristo. Então, que a nossa experiência seja a deles e que nós possamos olhar para as pessoas como um dia Cristo olhou para nós. Muito interessante ver como que Jesus enxergava as pessoas, né? Sempre com o olhar de oferecer a salvação, né? Isso é bacana. A nossa lição aqui, nosso guia de estudos, na parte de sábado, tem um comentário adicional. Aqueles que têm um comentário de Ellen White podem acompanhar um texto que está no Ciência do Bom Viver, páginas 143 e 144, diz assim: é necessário pôr-se em íntimo contato com o povo mediante esforço pessoal. Se fosse empregado menos tempo a pregar sermões e mais fosse dedicado ao serviço pessoal, maiores seriam os resultados que se veriam. Os pobres devem ser socorridos, cuidado os doentes, os aflitos e os que sofrem perdas devem ser confortados, instruídos os ignorantes e inexperientes aconselhados. Cumpre-nos chorar com os que choram e alegrar-nos com os que se alegram, aliado ao poder da persuasão, ao poder da oração, ao poder do amor de Deus, esta obra jamais ficará sem frutos. Então perceba só que negócio interessante. Jesus, ele olhava as pessoas como nós devemos olhar, justamente dispostos a oferecer algo e simplesmente encaminhá-las também à salvação. Que Deus acompanhe a sua vida e que você tenha esse desejo também colocado aí pelo Santo Espírito na sua vida. Pedimos que você continue acompanhando o nosso estudo e não saia daí para estudar com a gente a lição de domingo. Que Deus lhe acompanhe.